Para a palestra intitulada Os Negócios e a Sustentabilidade, uma realidade necessária, convidamos Fernanda Feder, fundadora da Gaia Negócios de Impacto. Obrigada, Thiago. Muito obrigado, fique à vontade. Então, boa noite a todos. Primeiro, desculpa a minha voz, estou rouca, mas ainda tenho voz para fazer a palestra, então acho que vai dar certo. Você consegue projetar para mim, por favor? Então, primeiro, queria agradecer muito pela oportunidade de estar aqui, agradecer a Lilian, agradecer a Orion, e por estarem oportunizando esse workshop gratuito. Então, acho que é sempre um diferencial a gente ter instituições que se preocupam com impulsionar, né, a inovação, o empreendedorismo, que é um pouco da missão do Orion. Então, obrigada. Obrigada. Vamos lá, vamos ver se funciona. Opa. Aí. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre sustentabilidade, né? Vocês vão depois ver vários cases interessantes de negócios de impacto. E eu vou trazer um pouco de conceito para vocês, algumas provocações, e aí vão anotando as perguntas para a gente poder discutir um pouquinho mais no final. Aí, muito bem. Então, a gente vai remeter aqui um tempinho atrás, em torno de 40 mil anos atrás, que a gente consegue começar a observar a relação do homem com a natureza, né? A relação do ser humano, que sempre foi predatória, que sempre envolveu usar a natureza, né, como fonte de alimento, como fonte de moradia, para suas relações sociais. E dessas necessidades básicas, né, do atendimento dessas necessidades básicas, as civilizações evoluíram para a constituição em cidades. Então, a gente consegue ver que a gente começa a ter algo delimitado, né? E eu trouxe essa imagem aqui, porque é importante a gente mostrar que, com as cidades delimitadas, a gente começa a ter a noção do que está dentro da cidade e o que está fora. Então, o lixo vai para fora, né? O esgoto, os dejetos vão para fora, e a gente tem aquela sensação de que está tudo bem, porque dentro da cidade está tudo organizado, a gente tem a estrutura que a gente precisa. E aí, com, né, o advento do escambo, do comércio, a monetização, né, as trocas, a gente tem uma circulação e uma troca de conhecimento, de culturas, um intercâmbio, um deslocamento que evoluiu para algo que foi muito marcante para a nossa sociedade, que foi a Revolução Industrial. Então, com a Revolução Industrial, a gente passa a ter, as pessoas passam a ter acesso a bens de consumo industrializados, que antes não tinham. Uma produção em massa, uma produção em escala, que começa a ter reflexo um pouco daquelas relações de dominação, de poder que já tinham com as cidades, e que elas passam a ficar muito mais intensificadas por ser um processo industrializado. E a questão da poluição, né, que ela é óbvia, ela é nítida, porque não existe produção sem poluição, não existe um produto que a gente diga que é totalmente sustentável, nem a água é totalmente sustentável, porque a gente engarrafa, a gente desloca, então todo produto ele gera um impacto. E é a partir dessa lógica que a gente precisa começar a entender um pouquinho da sustentabilidade. Mas antes de chegar na sustentabilidade, eu trago para vocês um outro marco importante, que foi a era da qualidade total. Da fabricação em massa, começam a surgir as exigências, né? Não pode ter defeito, não pode ter erro, precisa de algo sempre que possa ser reproduzido, que tenha uma identidade, né, do produto. E a gente começa a ter, então, em especial a partir da Segunda Guerra Mundial, uma busca pela qualidade que hoje a gente não questiona mais. Quando a gente olha para essas marcas, a gente não pergunta, será que eu vou abrir uma Coca-Cola e ela vai ter o mesmo gosto da Coca-Cola que eu tomei ontem? Quando eu vou comprar um celular da Samsung, quando eu vou comprar uma TV da Sony, eu não me preocupo, será que quando eu ligar vai funcionar? Será que as funcionalidades dela vão estar ok? Será que ela vai atender minha expectativa como produto? A qualidade, ela passou a ser uma obrigação, né? Um sinônimo. Se eu tenho um produto, se eu tenho algo que é comercializado, eu tenho obrigatoriamente qualidade. E aí, por que eu trouxe essa provocação? Porque nesse momento em que a gente tem qualidade, a gente vive algo que a gente compra um produto e a gente não questiona mais nada sobre ele. Então, se vocês olharem para um Kit Kat desse, vocês vão pensar, nossa, que delícia, né? Me dá que eu quero comer.
mas vocês não param para pensar, a gente não para pensar o que está por trás da produção dele. Não sei se vocês sabem, mas o cacau, né, é um dos ingredientes importantes do chocolate, mas também o óleo de palma. Alguém aqui sabe de onde vem o óleo de palma? Vocês sabem que o óleo de palma é usado em vários alimentos, em vários produtos. A gente não tem, né, não tem o hábito de ler o rótulo, de ver de onde vem aquele produto. E o óleo de palma vem de uma planta que chama Elaeis guinensis. Eu sou bióloga, às vezes eu sei alguns nomes científicos. E essa planta, ela vem da Malásia e da Indonésia, principalmente. Tem plantações aqui no Brasil também, mas principalmente da Malásia e da Indonésia. E teve uma época em que o Greenpeace ele fez várias movimentações e várias campanhas para trazer a consciência das pessoas que o desmatamento para o uso do óleo de palma estava acabando com os orangotangos. Então, eles fizeram essa campanha. Imagina que delícia, você indo abrir um Kit Kat, daí você vê ali um pedacinho de dedo de orangotango, né? A gente não faz essa correlação. A gente não costuma buscar de onde vem aquilo que a gente consome. Inclusive, se você perguntar para uma criança de onde vem a comida que ela come, ela vai dizer que é do mercado. Provavelmente, né? Do mercado, da padaria, da quitanda, da casa da avó. Mas ela não faz aquela correlação de que alguém plantou, alguém produziu, alguém industrializou. Então, a gente está vivendo hoje numa era em que instituições como o Greenpeace, como outras ONGs e como consumidores atentos começam a se posicionar contra questões ambientais e sociais que são corriqueiras, muitas vezes, e que a gente não tem a dimensão. Quando você compra... Opa! Volta. Quando você compra algo de plástico, você não para pensar que o plástico pode parar na barriga das aves marinhas. Porque se você não descartar corretamente teu lixo, pode acontecer isso. E às vezes mesmo você descartando corretamente teu lixo, porque a maior parte das prefeituras, elas não têm fôlego para reciclar tudo o que é gerado de lixo numa cidade. Então, às vezes, a gente fica bem tranquilinho, né? Separei o lixo reciclável do lixo orgânico, passou o caminhão, ufa, legal, levou. Mas aonde vai parar? Alguém aqui já visitou uma cooperativa de reciclagem? Já visitaram? É uma experiência bem surpreendente, né? Não sei como foi para vocês, mas para mim foi. Porque, primeiro que quando chegou o caminhão da prefeitura, saiu o rato junto. E daí foi aquele, tá saindo rato, aquele desespero. E as pessoas que trabalham lá, tipo, saiu o rato. Porque para eles é normal, né? É para a gente que não é. E eu conversei com as pessoas e era uma satisfação das pessoas por terem aquele emprego. Então, a gente entende como um subemprego, né? A gente entende como algo que não é valorizado. Mas para eles é o emprego, é o que dá o sustento, é o que mantém a família. E a gente não para pensar nisso quando a gente descarta o nosso lixo, se a gente deve limpar ou não, se vai chegar contaminado para essa pessoa, se ela pode ter uma intoxicação por estar manipulando o lixo sujo. E aí a gente se depara com tudo isso, né? Com essas cenas que são refugiados, alagamentos, pobreza, fome, queimadas. É catastrófico, porque a gente está praticamente detonando o planeta. Mas eu não gosto de pensar por esse lado, porque se for assim, não faz sentido a gente continuar trabalhando por nada, né? Porque daí está dado que os meus filhos... Eu nem teria tido filhos, acho que se eu pensasse dessa forma, porque daí para que colocar filho no mundo se eles vão passar por tudo isso, né? Então, eu gosto de pensar pelo lado em que a gente pode fazer algo, que a gente pode gerar mudança. E aí que vem o que eu acredito que é o que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo uma próxima era, em que a sustentabilidade vai passar a ser premissa igual qualidade. Em que as pessoas não vão mais ter que questionar, será que veio de trabalho escravo infantil? Será que... Né, o que está por trás desse produto? Isso já vai vir, as empresas já vão ter essa propriedade e essa responsabilidade. E aí a gente né, começa a ver, por exemplo, né, discussões na Forbes, Isto é Dinheiro, a Greta Thunberg, que é uma jovem revolucionando e fazendo um movimento pela sustentabilidade, e a gente começa a enxergar a sustentabilidade nas discussões de negócios. Porque antes a sustentabilidade estava só nas discussões das ONGs ou de quem fazia caridade, e não estava nas discussões de negócios. E agora, felizmente, está. E essas cobranças estão acontecendo. E aí, então, pulou um slide. A gente
percebe que não é uma discussão de hoje, é uma discussão antiga. Ela vem lá do desenvolvimento sustentável de 1987. Então, a Gro Harlem, que é essa senhora, ela foi uma das pessoas na ONU que organizou o relatório Brundtland, que é um relatório que traz o conceito de desenvolvimento sustentável, que diz que a gente pode sim se desenvolver, mas a gente precisa garantir que o planeta fique também para gerações futuras da forma em que a gente gostaria que a gente usufruísse dele, né? Então, não é simples, porque o planeta já está gritando. Em 2000 veio o conceito de sustentabilidade, que a gente chama dos 3 Ps, que é People, Planet and Profit, né? Então, a gente olha para os âmbitos ambiental, social e econômico, dizendo que o econômico não pode viver sem o ambiental e o social, que sempre foi o foco, né, o lucro. E, em 2015, a ONU estabelece os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que tem várias metas bem audaciosas até 2030. Não sabemos se chegaremos nelas, mas que traz várias discussões, né, para a erradicação da fome e da pobreza, para a igualdade de gênero, para a questão da conservação da água, conservação do solo. Então, é um guia super importante. E essa é a parte que eu mais gosto, né? Quando, em julho de 2020, a CEO, primeiro que é a CEO, então a gente já começa a ver, né, a igualdade de gênero aparecendo, da Nasdaq, né, um dos maiores instituições financeiras do mundo, fala que sim, é o começo de uma nova era e que a gente precisa de um capitalismo cooperativo. Então, acho que isso é legal a gente pensar, porque eu não estou dizendo que o capitalismo vai deixar de existir, a gente não vai instituir o socialismo, o comunismo, mas a gente precisa ter uma mudança no capitalismo, na forma de consumo, na forma de produção, na forma de gerar lucro. E também é chamado de capitalismo do stakeholder. Stakeholder é um termo em inglês que ele olha para todas as partes interessadas num negócio. Então, você tem ali, sei lá, uma empresa que ela está situada numa comunidade, então a comunidade é uma parte interessada, os seus colaboradores, os seus acionistas, os seus fornecedores, os seus clientes. Então, o capitalismo ele deixa de olhar só para o acionista e para o lucro, e ele precisa passar a olhar para todos os stakeholders numa relação ganha-ganha. É um passo grande, não é um passo simples, não é um passo pequeno, mas é algo que já está acontecendo. Eu gosto muito de um dos conceitos, existem vários conceitos de economia circular, mas é o conceito da economia donut. Donut porque é a rosquinha mesmo, né? Está ali do ladinho a rosquinha. É da Kate Howarth, se não me engano ela é inglesa. E eu assisti uma palestra dela muito legal, se alguém quiser, depois eu até tenho o link para passar, ela é super didática. E ela traz um conceito que eu gosto muito, porque ela traz as questões sociais e ambientais juntas. E ela mostra que a gente tem como se fosse na rosquinha, né? Aqui dentro, todas as questões que a gente chama de limite social, que são 12 dimensões sociais, que são os direitos básicos das pessoas, que são baseados nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e que na linha de fora, a gente tem o limite do planeta. São os 9 limites planetários, é a teoria de Rockström, e que eu gostei muito porque eu estudei isso quando eu fiz a minha pós-graduação, e eu achei uma das teorias que mais faz sentido, porque ela traz uma análise de como que está o planeta nas questões de mudanças climáticas, de poluição, perda de biodiversidade, uso da terra, e mostra o que a gente já usou do planeta e se a gente está dentro do limite em que o planeta consegue se regenerar, em que o planeta consegue dar conta, e a gente não está, né? A gente vai ver que a gente está extrapolando. E aí o ideal, o mundo ideal, é que a gente fique dentro, né? Na parte gordinha da rosquinha. Então, em que a gente atenda todas as questões sociais, mas não use do planeta mais do que ele é capaz de regenerar. Então, a gente só tem um planeta, né? Ainda não descobrimos outro para morar, não que não estejamos procurando, mas só temos um. E esse é o cenário hoje do nosso planeta, em que 3 dos grandes limites planetários, 4, desculpa, dos limites planetários já estão excedidos. As questões de mudança climática, perda de biodiversidade, uso da terra e também o ciclo do carbono e do nitrogênio. Então, quando a gente fala que só tem um planeta, eu gosto dessa imagem, que a gente diz que não tem fora, né? Ah, eu vou jogar fora. Eu abro a janela do carro, eu jogo para o lado de fora. Eu abro a porta da minha casa e eu jogo para o lado de fora. Mas não tem fora no planeta.
Na verdade, tem muito lixo fora do planeta, né? Não sei se vocês já viram alguma imagem de lixo espacial, é assustador. Acho que se alguém quisesse passear lá no espaço, não dava, porque a chance de levar lixo na cabeça é grande. Mas é isso que a gente tem. A gente tem um planeta que está com os limites extrapolados. E aí, o que a gente faz, né? A gente tem uma das grandes soluções, que são os negócios de impacto. Por quê? Porque o negócio tradicional, ele nasceu para visar o lucro. Então, é mais difícil você pegar essa roda que já está andando e mudar ela. Tem que fazer isso, grandes empresas fazem isso, eu vou trazer alguns exemplos, mas é difícil, né? É você trocar a roda do carro andando. E os negócios de impacto, eles surgem já com o propósito de trazer soluções para problemas sociais e ambientais. Então, o propósito dele não é gerar lucro, é também gerar lucro, mas é resolver um problema que existe na sociedade e gerar uma transformação positiva na vida das pessoas e do planeta. Eu falo que eu tenho o grande privilégio de sempre ter trabalhado com o que eu acredito. Então, eu estou na minha carreira profissional há 16, 17 anos, e eu sempre trabalhei com sustentabilidade, com educação ambiental, com diversidade e inclusão. E é muito satisfatório, né? Muito prazeroso você trabalhar podendo gerar um bem para o outro, pelo menos para mim é. E acho que quem pensa e estrutura e faz parte de uma rede e que ajuda a estruturar, né, a alavancar um negócio de impacto, devia sentir um pouco desse orgulho e desse prazer e dessa possibilidade de mudar o mundo aos pouquinhos, né? Porque acho que é no trabalho de formiguinha que a gente consegue fazer essa mudança. E para os negócios de impacto, a sustentabilidade é a premissa, daí não tem como fugir, né? Já nasceu pensando em sustentabilidade. E aí eu trouxe algumas coisas aqui para pensar mesmo, né? Porque quando a gente fala ambiental, social e governança, né, que é o ESG que o Thiago falou, Environmental, Social and Governance, são coisas muito grandes. Então, aqui eu tangibilizo um pouco, né? Quando a gente fala em ambiental, por exemplo, a gente está falando de eficiência ambiental das instalações, né? Como é que é essa instalação? Ela tem uma captação de energia solar, ela tem teto solar para diminuir o consumo de energia, como que é o carpê dessa instalação? Tem, não tem? É reciclado? Qual que é o tipo de material? Como que são as 4 grandes parâmetros de sustentabilidade que a gente fala, que são emissões de gases de efeito estufa, consumo de energia, consumo de água e gestão de resíduos. Esses 4 são pilares básicos para trabalhar nas questões ambientais. Então, que combustível que está sendo usado nos carros da empresa, nos ônibus, né? Na geração de energia. A geração de energia é de hidrelétrica, é de fonte renovável, não é? Como que é o consumo de água, o consumo de energia? Tem um incentivo para as pessoas, para que elas façam uma economia ou não? A empresa ou a startup, ou ela está dentro de uma área de preservação ou não? Como que são as práticas numa área como essa? São feitas ações de educação ambiental? Nas questões sociais, como é que é o salário, os benefícios dos colaboradores? Como é que está o engajamento, a satisfação? Tem práticas que promovem diversidade, equidade e inclusão em todos os ramos, não só na questão de gênero, que é muito mais discutida, mas nas pessoas LGBTQIPA+, então, né, toda a diversidade que tem em questões de orientação sexual, nas questões de idade, e que às vezes a gente olha muito para idade maior, mas também para jovens aprendizes, para estagiários, na questão racial, cultural, imigrantes, ex-detentos, né? Que empresa que está disposta a abrir suas portas para um ex-detento? Então, são questionamentos que muitas vezes a gente não pensa. Pessoas com deficiência, né? Uma das coisas que eu perguntei antes de começar a palestra, sabe se tem algum inscrito que tem deficiência visual? Porque se tiver, eu preciso me descrever para essa pessoa. Ela vai ouvir minha voz, mas não vai saber como eu sou, né? Então, geralmente, quando a gente não tem essas limitações, é difícil se colocar no lugar do outro. Então, a gente precisa desses estímulos, né, dessas provocações. Como que estão as ações sociais e doações? Também são importantes. Não podem ser, né, a parte social não pode se limitar a isso, a só fazer caridade, mas elas precisam acontecer. Como que estão as exigências nesses aspectos sociais para os parceiros, para os fornecedores, os produtos, os serviços? Eles atendem essas questões? Eu trabalhei numa grande marca de cosmético e eu nunca tinha parado para pensar
que quando eu tomo banho, eu tenho um shampoo e um condicionador que tem o frasco igual, o mesmo formato. E se eu não conseguisse enxergar, como é que eu diferencio qual é qual? Eu fui na casa de uma pessoa, a gente foi fazer várias entrevistas e conversas, e ela disse assim, eu tenho o creme da noite e o creme do dia. A minha mãe, a minha filha, ela separou o creme da noite para mim aqui, daí eu sei que é o da noite, daí eu olhei para o lado, era o do dia. Então, cara, não dá. As empresas que precisam trazer isso, as empresas que precisam fazer essa diferença. E as questões de governança, tomada de decisão, estrutura interna, como é que estão os processos, os indicadores, a comunicação, tudo isso precisa acontecer pensando em sustentabilidade. E além disso ser obrigatório, ser premissa, isso gera diferenciação. Gera inovação, gera eficiência, engajamento, fortalece reputação, valor para o negócio. E o consumidor está começando a se preocupar com isso também, as pesquisas mostram isso. E aí vem a pergunta, né? É possível inovar e ganhar dinheiro? É possível sim. As empresas estão fazendo isso com sustentabilidade, pensando nas questões sociais e ambientais. Eu vou trazer 4 exemplos para vocês. Vou passar bem rapidinho e depois a gente vai disponibilizar esse material. Alguém sabe de onde é essa jaqueta? Uma empresa que vira para você e faz uma campanha e fala, don't buy this jacket. Não compre essa jaqueta. É a Patagônia. Então, a Patagônia é uma marca super preocupada com sustentabilidade. O fundador tem isso como premissa. E eles fizeram essa campanha assim e falaram tudo que você pode fazer para não comprar essa jaqueta. Primeira coisa é reduzir, talvez você não precise dela. Então, uma marca que precisa do consumo dizendo que talvez você não precise comprar a jaqueta dela. Tipo, é sensacional. E aí eles têm várias ações, uso de material reciclado, material orgânico, plástico do oceano. Eles têm uma plataforma só para venda e reforma. Você pode levar a tua jaqueta usada, você deixa de entrada, ganha um desconto. Ela fica para reforma, é revendida. É incrível. E é uma baita marca, certamente com um baita lucro. A Loop é uma outra organização que tem nos Estados Unidos, tem na Austrália, tem na Europa. E eles são uma plataforma de reutilização. Então, pensa que você, em vez de comprar um frasco com comida novo no supermercado, você compra um que depois você devolve, vai ser higienizado e você vai usar de novo. Então, pode ser por assinatura, ou você ganha depois um desconto por estar reutilizando. E olha o que eles fizeram. Meu sonho de consumo, fraldas. Fralda é um negócio extremamente poluente. Eles criaram um aluguel de fraldas com a limpeza. Você não precisa limpar, porque existe fralda reutilizável, né? Eu não consegui usar com os meus filhos, porque eu não tinha tempo de lavar. Mas lá você leva e eles lavam. Então, existem soluções com praticidade, com facilidade, com ganho para o consumidor, para o meio ambiente, para a sociedade. Vamos. Não, agora ele pulou. Essa aqui é uma casa construída com uma impressora 3D. Um negócio incrível. Depois vocês entram no site para ver no YouTube, tem o videozinho. Então, ela é desmontável, ela é reciclável, ela é mais barata, em menor tempo, para ações sociais é incrível, é uma startup, a primeira da América Latina a desenvolver essa tecnologia. E o último exemplo é de pessoas com deficiência, é um desodorante da Unilever, que ele é para pessoas com deficiência motora, então ele é todo adaptado, ele tem uma tampa que fecha com ímã, ele tem um formato adaptado, ele tem braille para pessoas com deficiência visual, então ele foi pensado e foi desenhado junto com as pessoas com deficiência. Já deu tempo. E aí, só depois das provocações, né, por onde que a gente começa, tem que olhar o cenário, então a startup precisa ver o cenário onde ela está inserida para poder fazer a diferença, tem que atuar com propósito e tem que desenvolver um ferramental para isso. Então, fazer um autodiagnóstico, entender como é que está a sua atuação em sustentabilidade, e aí ter tudo isso, né, que é o básico, visão, metas claras, um cronograma, uma rede de articulação, tudo isso pensando em ESG e inovação. E aí vocês vão perguntar se isso é possível, eu vou dizer que sim, porque daqui a pouco vocês vão ver os cases de 6 startups que vão mostrar como fazer isso. Então, é isso. Se quiserem mandar perguntas, estou super à disposição. Se vocês também quiserem fazer aqui. Obrigada. Muito obrigada, Fernanda. Foi ótima a sua palestra. Eu não recebi nenhuma pergunta aqui pelo YouTube.
Alguém aqui quer fazer alguma pergunta? Mas se você quiser perguntar... Não, então, o que eu queria perguntar é o seguinte, é que, na prática, né, a questão da sustentabilidade, que é um tema, né, como você bem apresentou... antes de mais nada, parabéns pela palestra, tá? Muito, muito legal, muito bom. Mas, assim, desde 1987, né, que o tema vem sendo colocado em pauta nas empresas, e de fato, né, então... tem muitas coisas novas, diferentes aí fervilhando para acontecerem, né? Mas até então, na nossa questão atual do meio ambiente, né? Então eu vejo assim, tem muitas ideias, tem muitas palavras, tem muitas coisas, mas será que realmente as empresas elas estão fazendo? Né, porque as empresas de grande e médio porte, né, então, têm atuado, porque também tem uma fiscalização bem rigorosa, né, nas questões ambientais, principalmente por causa da legislação brasileira, né? Mas, na prática, a gente vê coisas diferentes acontecendo. Aí eu queria saber a sua opinião sobre isso, né? Porque está vendo o contrário do discurso que a gente ouve, que é justamente flexibilização das questões ambientais, e eu realmente, assim, eu leciono no curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, né? Então a gente vê muitos problemas acontecendo, não resolvidos, né? Então, queria saber a sua visão sobre isso, nesse contraponto com as novas ideias, né? Porque a gente vê tudo assim, mas eu sempre acabo vendo o mais do mesmo, né? Queria a sua opinião. Acho que, infelizmente, a gente, apesar de ter uma excelente legislação, a gente tem pouca fiscalização, né? Um problema grande do nosso país. Então, a gente ainda vê questões ambientais absurdas acontecendo, né? Desmatamento ilegal, queimadas, tráfico de animais, então tem inúmeras, né, questões. Quando a gente vem para o lado das empresas, acho que tem um diferencial que tem acontecido muito, que as empresas, em especial de capital aberto, elas têm sido cobradas, né? Então, por exemplo, para uma empresa, ela está ali no índice Dow Jones, né, que é da Bolsa de Valores. Hoje em dia tem as questões de sustentabilidade que precisam ser atendidas, a ISE Bovespa tem questões de sustentabilidade que precisam ser atendidas. Então, acho que o sistema tem feito mais essas cobranças, o que é super positivo, porque os consumidores ainda não fazem essa cobrança. Apesar do consumidor ele estar um pouco mais atento, ele ainda não paga mais por sustentabilidade. Eu falo isso por mim, porque eu procuro fazer coisas sempre olhando para a sustentabilidade, e tem vezes que eu olho para o preço e eu digo, não, eu vou pegar o mais barato e pronto. Então, tem outros mecanismos de exigência. Mas aí eu vou trazer a experiência minha. Eu trabalhei 16 anos no Grupo Boticário e construí lá, junto com minhas gestoras e pares, a estratégia de sustentabilidade. A estratégia deslanchou quando a alta liderança comprou a ideia. Por isso que eu falei a Patagônia, né? O fundador da Patagônia tem uma missão de contribuir para a sustentabilidade. Então, nas empresas, a gente ainda tem esse desafio de que precisa conquistar a alta liderança para poder fazer acontecer. E você vai aos poucos, né? Então, lá, por exemplo, a primeira inovação que a gente implementou dentro de produto, porque assim, eu vejo que tem um monte de coisa de sustentabilidade que tem que fazer, mas o que a empresa tem que mudar é o produto, né? É o cerne do negócio dela, ou o produto ou o serviço. A gente implementou o uso de plástico de fonte vegetal nas embalagens. É um plástico que a Braskem fornece, que é de cana-de-açúcar, então ele emite menos gás de efeito estufa, não usa petróleo, que é de fonte não renovável, então tem uma lista de benefícios. E ele era um pouco mais caro do que o plástico tradicional.
Então, para mim, lá, essa foi a minha primeira grande conquista, porque a gente conseguiu mudar o olhar das pessoas que estavam desenvolvendo os projetos, dos diretores, para que eles decidissem pagar a mais para implementar um material mais sustentável. Então, isso é uma mudança real e efetiva na empresa. E foi só a porta de entrada, porque aí a gente começou a usar plástico reciclado, PET reciclado, PE reciclado, a gente começou a implementar fórmulas com menor impacto na água, então, fórmulas veganas, nas embalagens do Boticário e das outras marcas do grupo, Eudora, quem disse Berenice, você consegue ver, inclusive, os selinhos que mostram lá, esse produto é vegano, esse produto é feito de plástico de fonte vegetal, esse produto é feito de plástico reciclado, papel reciclado. E aí, quando o Grupo Boticário começou a implementar essas práticas, ele começou a exigir da cadeia de fornecimento. Porque a gente virou, por exemplo, para os fornecedores de cartucharia de papel e falou, a gente quer cartucho reciclado. Você tem para me fornecer? Se você não tiver, vou comprar do outro que tem. Então, esse é um movimento super importante. Quando as grandes empresas decidem comprar e pôr na prática a sustentabilidade, elas geram toda uma cadeia de movimentação dos seus fornecedores, das pequenas empresas, do seu consumidor, porque ela começa a comunicar mais sobre o tema. Então, esse movimento acontece. Às vezes a gente não percebe, mas ele, felizmente, está acontecendo. Deveria estar mais acelerado, mas ele acontece. Como que está a inclusão dessa temática na área da inovação? Ela é casada com inovação. Então, para você ter uma ideia, quando eu saí do Grupo Boticário, eu era especialista em sustentabilidade e eu ficava dentro da área de inovação, dentro da área de pesquisa e desenvolvimento. Então, as discussões estavam totalmente alinhadas. Primeiro, porque sustentabilidade depende da inovação, porque se a gente fizer mais do mesmo, a gente não vai conseguir alcançar um resultado diferente, né? E a inovação, ela pode se aproveitar das questões de sustentabilidade, porque a inovação, ela busca, o ideal, né, é sempre ela buscar atender uma necessidade, né? Uma necessidade ou um problema do consumidor, então, trazer novas formas de solucionar aquele problema. Se você consegue fazer isso, trazendo uma redução de impacto ambiental e social, aí você tem um ganho casado que não tem tamanho. Elas estão muito atreladas. E, assim, a sustentabilidade depende plenamente da inovação. As pessoas que eu mais acionavam eram as pessoas da área de pesquisa tecnológica, pesquisa de embalagens, que são aquelas que estão projetando e imaginando, se no futuro vai ser assim, o que eu posso fazer hoje para mudar esse futuro por meio da sustentabilidade. E aí eu queria só que você pudesse passar para mim, para o próximo slide, que na verdade é só uma mensagem que eu queria deixar, que é uma fala do Diego Lamoneda, que é o fundador do Fórum Global de Nova Economia e Inovação Social. Então, pensando, né, que como é importante a questão de trazer a nova economia com esse olhar de inovação. Então, ele fala assim, precisamos passar de um sistema competitivo para um colaborativo. Precisamos mudar o conceito de sucesso de uma visão egocêntrica, onde o sucesso é baseado no poder e na acumulação de capital, para uma visão em que o sucesso é baseado no desenvolvimento pessoal, na contribuição à comunidade e na qualidade e quantidade de nossas relações humanas. Precisamos passar do poder político e econômico para o poder do cidadão e da comunidade. Então, acho que é para a gente refletir, né, um pouquinho do que a gente viu nessa semana, discutiu sobre negócios de impacto. E aí eu queria deixar só, então, também os meus contatos, para se alguém tiver alguma dúvida, alguma contribuição, quiser entender um pouquinho mais de algum conceito, alguma questão que eu trouxe, eu estou super à disposição aí para conversar com vocês, tá bom? E vamos ver se a gente vai conseguir fechar o dia de hoje. Muito obrigado, Fernanda.